Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Uma inversão nessa semana de dias, né? O Pedro Henrique Marum ficou com a minha terça-feira à noite por conta do anúncio do Felipe Massa. O Felipe confirmou que realmente vai correr na Fórmula E na temporada 5 da categoria, que começa no final desse ano ainda. Então o Pedro usou o meu espaço para fazer uma análise dessa decisão do Felipe e eu fiquei com o GP às 10 mais para o final da semana. E eu trago nesse GP às 10 um pouco do rescaldo do que aconteceu lá no GP da Espanha, em Barcelona, no último final de semana, e já faço uma projeção para o GP de Mônaco, que acontece no outro domingo, junto com as 500 milhas de Indianápolis. Bom, o que a gente viu, o que ficou claro desse final de semana na Espanha? Que a Pirelli realmente vai ter um papel muito decisivo diante na performance das equipes, principalmente das três primeiras equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull, e é delas que nós vamos conversar, é sobre elas que a gente vai conversar agora. E também o que isso vai representar daqui até o final do campeonato, mas principalmente para essas duas próximas corridas. O que a gente viu então em Barcelona? A Pirelli fez uma escolha mais agressiva, né? Levou super macio, macio e o pneu médio para a corrida espanhola. E lá a gente deu para perceber muito nitidamente que o desempenho das equipes foi um reflexo também daquilo que aconteceu na pré-temporada. Na pré-temporada, a Ferrari focou toda a atenção nos pneus mais macios da Pirelli, porque são os compostos que se adaptam muito bem ao carro ferrarista, que vem se adaptando muito bem ao carro ferrarista desde que a Ferrari, lá em 2015, mudou a linha de projetos, né, dentro do staff técnico, mudou o staff técnico e também mudou essa linha de projetos dos carros. Os carros vêm sempre com essa melhor adaptação aos pneus mais macios, às temperaturas mais altas, poupam também pneus. Então, assim, é um carro muito mais fácil, digamos assim, de lidar do que da Mercedes, por exemplo. A Mercedes, ano passado, apanhou bastante dos pneus mais macios, apanhou em pistas de baixa velocidade, então esse ano eles mudaram também um pouco essa linha dos carros prateados. Mas lá em Barcelona, o que aconteceu na pré-temporada? A Mercedes seguiu, né, o trabalho deles em cima dos pneus macios e dos pneus médios, deram muita quilometragem com esses dois tipos de pneus, e isso se refletiu na corrida, né? O Hamilton venceu usando os pneus macios e os pneus médios. Ele não teve nenhum problema durante a corrida, a gente nem ouviu ele falando de desgaste ou qualquer coisa assim. Uma única parada e foi o suficiente para levar a corrida. Já a Ferrari não, a Ferrari teve mais problemas, principalmente com o super macio, que foi uma surpresa, né? Por exemplo, quando chegou na fase final da classificação, o Vettel simplesmente não conseguiu andar o que ele gostaria, o que ele imaginava que fosse possível com o super macio. E é interessante porque se a gente vê o Q1 e o Q2, eles lideraram com o Q1 com super macio e o Q2 com macio. Então ele pegou aquela experiência do Q2 e levou para o Q3 e lá fez o seu melhor tempo, né? O tempo que deu a terceira colocação no grid com pneu macio. Já a Mercedes não, em uma inversão de papéis, a Mercedes conseguiu a pole position com super macio, com o Hamilton, né? O Bottas também usou o super macio na fase 3 da classificação e cravou lá a dobradinha da Mercedes no grid. Foi um espanto, né? Mas é porque realmente o super macio não funcionou nesse carro da Ferrari. E aí a gente chega para a corrida, a Ferrari usa o macio no primeiro stint, como todo mundo, né? Acho que só o Alonso, se não me engano, só o Alonso não largou com macio, ele largou com super macio, ele entrou no Q3 e tudo mais, então ele usou o super macio para largar, mas o resto, todo mundo de macios. Só que o que aconteceu? A Ferrari foi para a corrida com um pneu que ela sequer tinha treinado. O jogo de médio que eles usaram na corrida, por exemplo, no carro do Vettel, o Vettel não tinha andado em nenhum treino com aquele pneu médio e foi para a corrida com ele. Lá na corrida teve um desgaste muito excessivo dos pneus traseiros no stint intermediário, né, depois que ele fez a troca. E aí no segundo stint, novamente, um excesso de desgaste mais dos pneus dianteiros. E aí
esse desgaste, né, secundário fez com que ele não conseguisse chegar no Verstappen e tentar recuperar esse pódio. O Vettel teve que fazer 2 paradas, enquanto a Mercedes fez uma. É bem verdade que o Bottas sofreu com os pneus médios durante a corrida, principalmente porque ele parou antes do Hamilton, né? O Hamilton largou na pole, foi embora, parou na volta 25, trocou para pneus médios e levou o carro até a volta final, né? A volta de número 66. Já o Bottas, ele parou muito cedo por conta do Vettel, né? Porque na largada o Vettel ultrapassou o Bottas, ficou na segunda colocação, e aí a Mercedes tinha que fazer alguma coisa ali para tentar devolver, né, o Bottas para a segunda colocação. Então o Vettel parou na volta 17, veja, bem cedo também. O Bottas veio 2 voltas depois, os dois colocaram médios, mas o Bottas conseguiu levar o carro até o final sem parar mais, né? No final ele já estava com bastante dificuldade e tudo mais, mas ele conseguiu ainda poupar aqui, poupar ali e levar o carro até o fim. A Ferrari não teve a mesma sorte, além do abandono do Kimi Raikkonen lá, com aparente problema de motor, né? A Ferrari, na verdade, não explicou direito o que aconteceu, mas com o Vettel teve muitos problemas de desgaste, então ele parou, aproveitou o safety car virtual para parar, e nessa perdeu o pódio, né? Porque daí perdeu a segunda colocação e a terceira para o Max Verstappen, não conseguiu voltar para disputar. Prejuízo danado para o Vettel, que já vem de corridas muito complicadas, né? Na China, no Azerbaijão, as corridas que ele poderia até ter vencido, não fosse esse acaso que vem prejudicando, digamos assim, mas mexendo com esse grid da Fórmula 1. E na Espanha realmente ele não tinha como vencer, não iria vencer, mas saiu ainda prejudicado com esse revés aí, com a 4ª colocação, 17 pontos atrás do Hamilton, que venceu categoricamente a corrida. Só que nem tudo são desgraças, né, na vida de Maranello. O próximo GP, o GP de Mônaco, é um lugar assim de redenção para eles, porque assim, ano passado eles levaram de barbada, né, principalmente o Vettel, né, teve até um joguinho de equipe lá, com uma parada, etc. Então eles fizeram uma dobradinha tanto no grid quanto na corrida, foram muito bem na pista travada lá do Principado e se deram bem com os pneus mais macios. A Mercedes, ao contrário, sofreu, né, apanhou lá em Mônaco. O Bottas foi só 4º colocado, ficou atrás de um carro da Red Bull, né, do Ricciardo, e atrás dos carros da Ferrari. E o Hamilton foi ainda pior, 7º colocado, não conseguiu andar, e aí veio aquela expressão de que o carro era uma diva, porque tinha um comportamento totalmente inconstante, né, instável, mas na verdade o carro da Mercedes não se dava bem com pistas travadas. Esse foi um desafio deles para esse ano. Então, ao mesmo tempo que o GP de Mônaco se mostra um GP de redenção para a Ferrari, porque além da pista se adaptar melhor ao carro deles, ainda tem essa questão dos pneus, porque a Pirelli vai levar para Mônaco os pneus hipermacios, né, a gama nova, o composto novo desse ano, é a estreia desse composto, os ultramacios e os supermacios, quer dizer, um pesadelo para a Mercedes, né? E a Mercedes, ao mesmo tempo que tem que lidar com esse pneu, com essa combinação de pneus, também tem que provar que realmente eles evoluíram com esse carro novo, o carro de 2018, desculpa, que eles evoluíram com esse carro e que ele não sofre mais tanta influência de pistas travadas e etc. A Mercedes reduziu um pouco a distância entre eixos para tentar neutralizar essa fraqueza, digamos assim, do carro do ano passado. Então, assim, a gente vai para Mônaco com essa expectativa da Ferrari ser um pouco mais forte do que foi em Barcelona, né, voltar ao nível que eles estavam mostrando desde a Austrália. E a Mercedes tem uma prova de fogo aí pela frente para provar que tem condição de superar essas fraquezas do ano passado. Certo, gente? Eu volto daqui a 2 semanas falando um pouco mais ainda do GP de Mônaco e na semana que vem com o GP Recomenda. Até lá!